E o Ramadã é um tempo muito especial, irmãos, que eles procuram se aproximar de Alá. E nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja para poder aproximar os muçulmanos de Jesus, né? Amém. Querendo apresentar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazendo eles entender. Por que a gente fala disso? É importante que você saiba por que nós nos debruçamos 4 estudos esse ano para poder falar dos muçulmanos. Na verdade, a gente já vem fazendo isso já há alguns anos, desde o ano de 2014, nós começamos no Ministério do Belém a tratar desse assunto. O fato dele é muito simples. Nós queremos entender a cabeça e a religião muçulmana para melhor apresentar o Evangelho para eles. Não é? O nosso trabalho aqui na Terra, e o pastor Joel gosta muito de falar isso, você está aqui respirando, batendo as pestanas, não é vivo, não é porque Deus ama você. Se fosse porque Deus ama você, Deus tinha te levado para o céu. Lá é muito melhor do que aqui, não é? O céu é uma realidade, amém? Amém. O céu é real, né? Amém. O céu é de verdade, não é? Amém. Ou o céu é uma ideia, uma utopia, não é? Seja ela socialista ou comunista ou capitalista. O céu não é uma utopia, o céu é uma realidade. Aleluia. Se o céu é uma realidade, por que você não vai para o céu agora? É porque Deus, de alguma maneira, está investindo a sua vida na salvação dos perdidos. Amém. Amém. Você só está aqui agora, respirando, não é? Batendo os olhos um no outro assim, porque Deus está investindo a sua vida para alcançar os perdidos. Deus tem um interesse enorme em alcançar os perdidos, não é? Alguém disse assim: na verdade, a igreja não tem uma missão. A missão de Deus tem uma igreja. A igreja não tem uma missão. A missão de Deus tem uma igreja. A igreja é um asset, é uma ferramenta para Deus cumprir a sua missão. Não é? E se nós estamos aqui, é porque de alguma maneira, e aqui mais uma vez lembrando a frase do pastor, Deus está investindo a sua vida na salvação dos perdidos, para que eles alcancem a salvação. E qual que é o maior grupo não alcançado hoje em dia? Não é? São os muçulmanos. Mais de 1,5 bilhões de pessoas no mundo, mais de 1,5 bilhões de pessoas no mundo, eles reclamam para si, tomam para si a fé muçulmana, não é? Só no país do Irã, se eu não me engano, são 90 milhões de habitantes. É muita gente, não é? Que mora num país pequeno, crowded, e muitos deles debaixo de um regime que é completamente opressor, para que eles não possam nem deixar a religião. O Irã persegue a igreja, você não pode abrir igreja no Irã. Não é? O Iraque foi assim por muito tempo, o Afeganistão ainda é assim até hoje, não é? As igrejas do Paquistão são escondidas. Em muitos lugares do mundo onde existe algum tipo de abertura, como por exemplo na Indonésia, se você aceitar Jesus, você perde tudo. Você perde a sua cidadania. Não é? Porque ela não se pode ser crente. Se você chegar lá crente, eles deixam você praticar a sua fé. As igrejas da Indonésia são igrejas de estrangeiros. Eles permitem, são muito gente boa. Mas se uma pessoa da Indonésia aceitar Jesus como Salvador, ele perde a cidadania dele. Não é? Ele tem que fazer isso escondido. Marrocos, outros lugares. Não é? Nós temos uma igreja em um lugar do mundo, que essa parte vai online, eu não quero deixar aqui dito, mas nós temos uma congregação da nossa igreja em um certo lugar do mundo, onde o nosso irmão mora em outro país e ele vai para aquele país periodicamente, para aquele outro país muçulmano periodicamente, por causa de 2 pessoas que receberam Jesus como Salvador, e ele discipula aquelas pessoas clandestinamente, porque se a família descobrir, mata. Não é? Por que então nós estamos nos debruçando? Bom, porque nós precisamos estar preparados para pegar o Evangelho para esse povo, entender por que é assim, não é? E a nossa leitura está em Marcos capítulo 10, versículo 29 ao 30. Se você quiser acompanhar pelo nosso aplicativo, você tem lá o estudo para você poder acompanhar, tá bom? E diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 29 ao 30. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. Amém. A promessa do Senhor Jesus Cristo para nós
é de que se nós formos radicais em aceitar o convite dele para essa nova vida que ele propõe, o comprometimento conosco também é radical. Deus, ele se compromete radicalmente com quem radicalmente se compromete com ele. Simples. É uma equação simples, não é? Alguém esses dias atrás falou isso, eu fui dar uma olhada nisso, tomei isso como uma realidade por causa do texto. Alguém acho que está com o microfone aberto aí em casa. Eu tomei isso por causa da realidade do texto. Ainda está aberto. Agora saiu. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Já viu essa frase? Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos, né? O pessoal gosta muito de falar esse texto e tal, né? E o contexto que muita gente entende é que precioso por conta de que Deus tomou aquilo para si, né? Ai, que bom que ele morreu. Obrigado, meu amigo. E não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos, que Deus tomou aquilo como precioso para si. O contexto do texto é o seguinte: custou caro para Deus. Foi precioso para ele. Por quê? Porque aquele santo estava trabalhando, estava dando testemunho, e agora ele não está mais. Então, precioso. Mas poxa, mas se é precioso e Deus tem todo o poder, por que Deus não podia evitar a pessoa de morrer, não é? É porque, irmão, tem gente que por escolha própria morre mais cedo. O que, pastor? Tem gente que por escolha própria morre mais cedo. Não, ninguém morre fora da hora. Será, irmão? Será? Será que uma pessoa que decide não querer cumprir aquilo que Deus tem para a vida dela, tem propósito de continuar na terra ainda? A morte dele não pode chegar mais cedo? Será que uma pessoa, por exemplo, que não cuida bem do seu corpo enquanto faz a obra de Deus e acaba morrendo por um ataque cardíaco porque não cuidou da sua saúde, ele não prejudicou a obra de Deus fazendo isso? Nós temos livre-arbítrio. E muitas das vezes a nossa má conduta causa um dano à obra de Deus. Então Deus sofre Não. A obra de Deus não sofre um prejuízo. Nós tentamos dar um prejuízo. Deus acha um jeito de fazer o que ele tem que fazer. Você pode ter certeza que se você não fizer, outra pessoa vai fazer no seu lugar. Mas aquilo que você deveria fazer, que você receberia galardão por aquilo que você estava fazendo, você vai deixar de receber. Porque você não fez aquilo que Deus deu para você fazer. Aquilo que é para você fazer, outra pessoa pode fazer, mas ela vai fazer para Deus, não para você no seu lugar. Você consegue entender isso? Vamos trazer isso para uma linguagem mais fácil? Olhei para a Clarinha e lembrei. Você está jogando bola. Aí você é o artilheiro do time. Aí você se contundiu. Aí o próximo jogo você não joga. E a pessoa que entrou no seu lugar fez 2 gols. Aqueles 2 gols é seu? Não, é do time. Mas seu não. Você está fora de campo. O time ganhou. O propósito foi alcançado. O objetivo do campeonato chegou, mas você não recebeu aquilo que era para você receber. Que era para você alcançar. Por quê? Muitas das vezes são acidentes da vida, outras vezes são negligências. E é justamente aqui o que o texto do que o Senhor Jesus está chamando. Olha, existe uma decisão primária para que algo suceda depois. Tem que deixar. Jesus falou o seguinte: olha, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, ou seja, tenha tomado uma decisão, que não vai receber galardão, mas também vai sofrer com isso. Vai ser difícil, mas vai dar certo. A primeira pergunta aqui do pastor Marcelo Facuri, que é um dos líderes da nossa agenda islâmica dentro do Ministério do Belém. Ele é libanês, não é um presbítero libanês. E ele fala assim, ele faz uma pergunta pra gente: quanto realmente te custa servir a Cristo e ser cristão? Quanto custa para você ser crente? Você já fez essa pergunta? Ou então você já colocou essa pergunta em perspectiva? Você já conseguiu, por exemplo, analisar alguma coisa que você perdeu ou não conseguiu alcançar, ou não pôde fazer porque o seu compromisso com Cristo era maior? Essa semana
Um dos nossos pastores me deu testemunho, né? Um dos nossos companheiros aqui da região, que um irmão da igreja, lá na região dele, está muito difícil de trabalho. E diz que o ICE está pegando forte lá. E ele falou que tem um irmão da igreja lá que é um dos principais dizimistas, um dos principais cooperadores, é um irmão que está em todos os cultos e tal. E é aquele irmão que realmente coopera em tudo, não é? Corpo e alma. Financeiro, no trabalho da igreja, chega cedo, sai no final. Aquela pessoa firme, né? E está sem trabalhar faz 2 meses. Faz um biquinho ali, mas sem trabalhar. 2 meses. E ele trabalha com construção. E essa semana chegou um trabalho grande para ele. Fazer um piso de uma loja enorme. Só que é um repositório de maconha. Aí ele olhou e falou, trabalho bom, ia tirar ele da, sabe, daquela respirada, porque o cara tá querendo alguém e ele é o cara do negócio lá e ele ia poder cobrar o que ele quisesse. Aí ele falou assim, fala pro cidadão lá que eu não vou não. Eu não posso. Eu não posso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o piso de um lugar que o pessoal vai estar lá para comprar maconha? Eu não consigo. Tem gente que consegue desvencilhar. Não, eu estou fazendo o piso, que o cara faz lá dentro, tá, o problema é dele. Ok, tá bom. Aí a pergunta vem de novo, né? Exatamente a pergunta que ele está fazendo aqui. Quanto realmente custa servir a Cristo e ser cristão? Para esse irmão, essa semana passada, custou mais ou menos 5 mil e poucos dólares. De lucro. Né? Custou para ele ser cristão. Custo. Não é? Alguma coisa que você quis fazer, que te chamou a atenção, mas o seu compromisso, o seu comprometimento com Deus, falou, não dá. Aí não dá, meu amigo. Aí eu não vou fazer um negócio desse. Eu não vou. Não, mas olha, é só trocar os números aí. Se você troca o 7 pelo 9, é o mesmo número do social. Não é? Olha, mas é pelo bem da família. Qual que é o problema? Você vai fazer pelo bem da família. Vai todo mundo ser beneficiado. Já pensou? Você acha que Deus se importa com um negócio desse? Né? Não, isso aqui é uma terapia para mim. E aí, sou homem, sou forte, né? Quanto custa para você ser cristão? Aqui estamos mais uma vez para nos alertar da importância e da responsabilidade de a gente cumprir o nosso ID. E muitas vezes o nosso ID é cumprido, olha que interessante isso aqui. O nosso ID muitas vezes é cumprido não por alguma coisa que a gente faz, mas por um testemunho que a gente dá. Tem muita gente cumprindo o ID de Jesus simplesmente pelo fato de dar bom testemunho. O Dr. Avi contava uma história, eu sempre lembro das histórias dele. Certa vez ele era um manager júnior em um hotel. Indianos sempre gostam de trabalhar em hotelaria, né? Isso é o nicho deles, né? São muito bons nessa área. E ele, quando mudou para o Canadá para justamente fazer uma faculdade de hotelaria e depois voltar para a Índia, para trabalhar nessa área lá na Índia. Ele estava trabalhando nesse hotel e rapidinho ele conseguiu galgar a posição de assistant manager. E eu não sei se você sabe, mas o assistant manager é praticamente a pior posição dentro de um trabalho, né? Porque é todos os trabalhos de management que o manager não quer fazer, ele dá para o assistant manager fazer. Então, por exemplo, o assistant manager é o manager da madrugada. E o funcionário comum que trabalha de madrugada, ele dorme, porque aqui ele é só um funcionário, ele está ali, é um trabalho às vezes de step do cara, mas o assistant manager, ele está galgando a posição de ser manager, de ser o gerente, então ele não pode dormir, ele tem que trabalhar direito, é duro, o assistant manager ele trabalha pra caramba, né? E ele estava lá trabalhando e servindo e tal, e todas as noites, quando o manager ia embora, ele deixava a chave do cofre na mão dele, não é? E muitas vezes, quando tipo assim, tava mais tranquilo o horário, ele falava assim para ele, horário, deixa os funcionários aí, meu amigo, vamos descer ali no bar. Tem uma loja, tem uma casa aqui de umas senhoras aqui, no final da rua, a gente vai lá, toma uma, meu amigo, vamos lá, vamos divertir um pouquinho, você pode ir comigo hoje? Todas as noites ele respondia do mesmo jeito. Meu amigo,
eu não posso. Eu estou aqui trabalhando, o senhor sabe disso, né? De vez em quando ele lembrava da fé, né? Amigo, eu sou crente, isso aí não é para mim não, o senhor me perdoa e tal, mas... Rapaz, vamos tomar um negocinho e tal. E quanto mais ele negava, mais o manager ficava cutucando ele, né? Até um dia que ele ficou bravo. Ele falou assim, vamos dizer o seguinte, vamos falar para o senhor, vamos dizer que hoje eu vá. O senhor sempre me viu aqui, o senhor me dá a chave do cofre, porque o senhor confia na minha integridade, no meu padrão de vida, e é por isso que o senhor me colocou na posição que eu estou. Porque o senhor me vê como uma pessoa séria. Então vamos dizer hoje que hoje eu vou lá. E eu negue em atitude tudo aquilo que eu disse para o Senhor que eu sou. A maneira que eu ando, a maneira como eu creio em Deus, a maneira como eu sirvo ao meu Senhor. E vamos dizer que eu negue tudo isso hoje nas minhas atitudes, que eu sempre disse para o Senhor que eu era diferente. Amanhã o Senhor deixa a chave do cofre de novo comigo? Aí o menino olhou para ele e falou assim, boa noite, meu filho, Deus abençoe. Nunca mais falou para ele. Nunca mais incomodou ele. Porque às vezes o nosso id, irmãos, não está numa pregação formal. A maioria das vezes, não é às vezes, a maioria das vezes, o nosso id não está aqui no púlpito da igreja. O nosso id está na nossa conduta do dia a dia. Está no nosso trato. Está na palavra que sai da nossa boca. Está no nosso compromisso com os nossos negócios. Como dói o coração quando alguém chega na igreja, olha para alguém que está dentro da igreja e fala assim, o quê? Essa pessoa congrega aqui? Não é? Quando às vezes o pastor recebe uma ligação de alguém, meu amigo, eu não sei o que o senhor está fazendo aí. Os obreiros do senhor aqui devendo todo mundo. Já pensou? Como dói? Por quê? Porque a gente acha que o testemunho é simplesmente a gente decorar uma série de versículos, tá aqui nos cultos de quarta-feira e domingo, não é? Ter uma postura washed, né? Limpa, assim, lavada da dia das pessoas, mas o coração. A pergunta do nosso querido irmão é pertinente, né? Como é que está o nosso compromisso com o ID? Não é? Quando aparece alguém de outra religião, a gente fala assim, não, cada um. Não, você pode ser o que você quer. Ou a gente acha um jeito de falar, olha, veja bem, tem um Deus no céu, e Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário para a salvação dos seus pecados. Ainda que você tenha direito de acreditar no que você quer, essa é a verdade absoluta do universo. Ainda que você possa crer no que você quer, você tenha direito a isso. Isso não muda a realidade. E desculpa se isso parece arrogante, mas contra a verdade não existe arrogância. Não é? Primeiramente, a gente tem que olhar essa responsabilidade que nós temos de maneira que nós possamos orar e considerar o papel da igreja na intercessão. Irmão, como oração funciona? Como oração funciona? Ontem pela manhã nós jejuamos por algumas causas da igreja, principalmente da liderança. E como oração funciona? Hoje eu já recebi testemunho. Glória a Deus. Hoje. Né? 2 testemunhos de coisas que nós oramos ontem em jejum. Funciona, irmão. Não é? Isso funciona tanto que não é um alerta para então, beleza, já foi, morreu. Não, para a gente continuar. Não é? Amanhã, by the way, eu queria convidar toda a igreja, todos os irmãos, para nós jejuarmos pela nossa igreja amanhã, quinta-feira. Se você puder, todos nós jejuamos amanhã até quinta-feira. Como é que eu jejuo, pastor? Eu vou dar para você uma maneira que você pode fazer, que é a maneira que eu faço. Eu faço o jejum da meia-noite ao meio-dia. Ah, então você só fica sem café da manhã? Não é? Eu faço uma oração para iniciar meu período de jejum. Quando eu acordo, eu faço outra oração, não é? Me consagro a Deus, me separo daquilo que é comum até o meio-dia. Não me alimento, não tomo café, eu vou entregar o meu jejum na hora do almoço com outra oração. Esse é o jeito que eu faço. Como é que eu posso fazer, pastor? O senhor não pode fazer do nascer do sol ao pôr do sol. Toma um café da manhã antes do sol nascer, acorda mais cedo, toma um café da manhã antes do sol nascer,
se inicia antes do sol nascer e só vai entregar o jejum contra alimentação no final do dia, a hora que o sol se pôr. Essa é outra maneira que se faz. O judeu faz muito isso, o mundo árabe faz muito assim também. Jejue. Durante o jejum, irmão, evita aquilo que é comum. Não evita aquilo que é pecado. O que é pecado é óbvio. Né? Evita o que é comum. Não é? Evita a música do mundo, palavrão, briga, contenda. Não é? Mas pastor, eu vou trabalhar. Pois é, vai trabalhar consagrado. Essa é a benção. Você vai ver como é que seu dia vai ser. Vai botar só hino de fogo. Só. Eita glória. Jejue. Faça um jejum. Se consagre a Deus. Não é? Eu não sei, irmão, quando foi que isso aconteceu, que o pessoal começou a reclamar, quer passar fome. Irmão, é bíblico o jejum, não faça isso não. Não é? Não só a igreja está precisando de jejum, você está precisando de jejum, você está precisando de jejuar, sua família está precisando que você jejue, não é? E o mundo, irmão, com certeza está precisando que os crentes de novo se coloquem na brecha. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias não, se você não tem, não precisa acompanhar, não está bom de acompanhar não. Mas a coisa está feia, irmão. A coisa está feia. Tem gente aí já falando, olha, se continuar assim, próximo mês, galão de gasolina, $10 na Califórnia. Você acha que eu estou preocupado? Não. Eu uso carro elétrico, não. Eu não estou preocupado, irmão, por um simples fato de que nós estamos na mão de Deus. Não é? Amém. Só que eu estou vendo que o povo está gemendo. Nós estamos vendo que a sociedade está gemendo. Ou você não percebeu como aqui no lugar onde a gente faz culto, o pessoal aumentou a segurança nos últimos 2-3 meses. Olha o que eles fizeram no portão. Olha que eles fizeram aquela barreira de metal ali na frente. Tá todo mundo assustado, irmão. Nós precisamos interceder. Nós precisamos nos colocar na brecha. É hora do crente mostrar o gosto que tem. Tem uma frase do pastor, ele fala assim: crente é igual chá. Você só sabe o gosto que tem quando você põe na água quente. Só dá para você saber qual que é o sabor dele na hora que esquenta. Não é? Glória a Deus. Nós precisamos de entender também, nos conscientizar que a nossa ação missionária quanto à evangelização dos povos muçulmanos não é uma questão distante de nós, irmão. Tem muito muçulmano em volta da gente. Tem muitos jovens nossos sendo ludibriados pela fé muçulmana. Eu estava falando ontem com a doutora Salvaterra, nós estávamos discutindo a respeito disso, sobre esse assunto, e é a nossa reitora da Fuller Theological University. Eu estava falando para ela a quantidade de jovens, das jovens americanas, na região dos estados da Nova Inglaterra, Nova York, Massachusetts, que estão se casando com muçulmanos. Americanas. Mas aquela americana mesmo que você de filme, né? A loira, de olho azul, de olho verde, casando com um muçulmano. Por quê? Porque o jovem americano não é mais um jovem de família. Ele não quer mais família, quer curtição e tal. E elas estão encontrando para ter família nessa outra cultura. Nessa outra cultura. Porque esses jovens já são segunda e terceira geração de muçulmanos nos Estados Unidos, que é uma cultura bem mais unida que as culturas latinas. Eles permanecem muito mais tempo na fé, por conta que são muito mais duros na criação dos filhos, nesse sentido. E agora os rapazes são muçulmanos e as meninas querem casar, querem ser mãe, e estão preferindo os muçulmanos, porque tem uma conduta moral, entre aspas, mais parecida com aquilo que eles desejam. Então não está longe de nós. Não está quebrado de nós, não é? Nós precisamos aprender e agir para defender a nossa fé e avançarmos por uma boa abordagem de caráter apologético. Ou seja, muitas das discussões que você inicia com o muçulmano são discussões de caráter apologético intelectual. Como assim? A defesa da qualidade do texto bíblico, a defesa de quem é Jesus, a defesa de como Deus se manifesta e quem é Deus. Dificilmente as primeiras conversas sobre fé com o muçulmano vai ser sobre uma questão espiritual dele. Por quê? Porque geralmente ele é, entre aspas, religioso e talvez não esteja com um problema premente na família, nem nada, porque essas questões para eles
se organizam até de uma maneira muito intelectual, não é? Quando não muito longe da gente aqui, uma das famílias aqui da nossa região, não é? A esposa era crente e o esposo muçulmano. E ela periodicamente apanhava do esposo. Fazia parte da cultura dele, de onde ele vinha, dar uma surra, dar uma pisa na mulher. Uma cultura. Cultura. O dia que o pastor da igreja ficou sabendo que ele veio e tal, falou assim: olha, se você fizer isso de novo, eu vou chamar a polícia para você. Ele deu um sorriso. Ok, pastor. Tenta. Cultura. Não é? E pessoas vendo de baixa pressão. Ele está super tranquilo sobre aquilo ali. Onde que vai surgir os embates? Sobre a questão teológica da coisa. E a partir disso, então, nós vamos abrir lugar para o Espírito Santo de Deus, porque aí, irmão, é que vai começar o caos na alma dele, porque ele vai se sentir então perdido. Não é? A grande diferença, mais uma vez, entre a fé islâmica para a fé cristã é que a fé cristã nos ensina que nós estamos perdidos e nós precisamos de um Salvador. A fé muçulmana diz que o homem também está perdido, mas ele não precisa de um Salvador, ele precisa de salvação. E se ele mudar a sua maneira de ser, ele consegue alcançar essa salvação pelas obras, pela maneira de se conduzir. Então essa diferença de lógica e de objetivo é a maior diferença que causa muitas das vezes um embate muito grande, não é? É por isso que então, em último lugar, nós precisamos de buscar cada vez mais preparo para que nós todos, não é, nos aprofundando do conhecimento que nos capacita de maneira prática e com um diálogo qualificado, para que nós possamos gerar os resultados espirituais da salvação dos muçulmanos, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aqui, né, o ambiente que nós temos, né, dentro da nossa igreja, do Ministério do Belém, o trabalho que nós fazemos, a gente é pentecostal, nós amamos os dons do Espírito Santo, nós desfrutamos deles, graças a Deus, né? Nossos cultos são abençoados, todo culto eu falo língua estranha, é uma bênção, graças a Deus, né? Nós temos um ambiente glorioso, de glória, de fé, visões na igreja, já testemunhamos muitas curas do nosso meio, mas o que a gente gosta também é de preparar a igreja para que eles conheçam a sua fé, para que a fé não seja só uma questão de sentimento, de sensações, de emoções, que ela seja praticada de maneira fiel, de maneira consciente, não é? Vamos dar uma mergulhadinha no assunto, 2 minutinhos? Uma pergunta para os muçulmanos: quanto realmente te custa ser de Cristo, servir a Deus, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 e 31, olha que interessante, ó. Agora, pois, que o Senhor nos conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar, e que se façam sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Percebem que toda autoridade e ousadia só lhe foram concedidas por Deus após a oração, buscando ao Senhor, e portanto cheios do Espírito Santo. É importante, irmão, que você saiba disso, que uma vida de oração gera ousadia. Tá frio, né, aqui dentro, né? Uma vida, irmãos, de oração gera ousadia. Você não vai ser ousado lendo livros. Você não vai ser ousado conhecendo teologia. Você pode ficar... Aliás, uma das coisas que acontece quando só a teologia é conhecida é que você fica mais brando. Você fica mais água de salsicha. Você descolore. Não é? É muito comum, irmão, ver na academia as pessoas, conforme crescem intelectualmente, se tornam mais tolerantes. Mas não a tolerância de entender que pessoas têm diferentes pensamentos, é de validar diferentes pensamentos.
é de colocar no mesmo estágio diferentes perspectivas. E você não precisa ser intolerante para saber, ou para entender, ou para praticar que a fé cristã é superior a outra fé. Simples. Você não precisa ser intolerante para isso. Você não precisa apresentar isso com intolerância. Não é? Ah, pastor, mas se o senhor apresenta isso, já é intolerância. Esse é o problema da academia hoje em dia. Justamente. Não é? Que pelo fato de uma ideia ser uma ideia, ela já se torna uma ideia tão equivalente como qualquer outra ideia. Isso não é verdade. Se uma pessoa chega para você, é o seguinte, alimentação é alimentação. Você tanto pode comer isso aqui como comer aquilo ali. Ou por exemplo, né? Diz que a pessoa chegou para o C.S. Lewis, né? E na verdade foi a conversão dele, né? Ele falou assim, olha, no padrão daquilo que se diz, a gente pode falar o seguinte, olha, leite de vaca é um excremento da vaca tanto quanto a urina dela. Do ponto de vista biológico, não é? É um excremento da vaca, do mesmo jeito que é a urina. É o que a biologia vai te dizer. Mas a inteligência por detrás da natureza, ela reconhece que uma é para ser jogada fora e a outra é para alimento. O conhecimento por detrás daquilo que está se passando vai te levar mais longe. Da mesma forma, você fala, não, vamos beber do excremento da vaca. Sim, mas qual? Leite ou urina? Você percebe? Não é só porque é um padrão filosófico, então é válido. Não é. Claro que não. Qual que é o objetivo? É que nem padrão moral. Não, cada um tem o seu. Não é cada um tem o seu. Não é cada um tem o seu. A sociedade é formada diante de um padrão moral, baseado na palavra de Deus, by the way. Vamos pegar um exemplo aqui? O padrão moral do cara aqui é entrar aqui dentro e colocar uma bola na minha cabeça. Tá ok o padrão moral dele? Não é tudo igual. Agora, qual que é o ethos dessa geração? O ethos dessa geração, e quando eu falo geração, eu não falo simplesmente da juventude, eu falo da academia. O ethos da academia é a desconstrução de padrões opressores que levaram a humanidade às guerras. Como é que está a humanidade hoje? A maior promessa dos regimes de ordem socialista e comunista não era uma questão simplesmente de superioridade ou então igualdade, não. Era também de quebra de valores opressores, inclusive o maior deles, a religião e a fé. Só que em quebrar os valores de religião e a fé, essas ideologias promoveram uma matança mundial. Só as duas maiores potências socialistas do mundo no século XX mataram 100 milhões de pessoas. E isso não é número do presidente da República, que gosta de não tá os números esquisitos, né? Não. Isso é história. Vai dizer para nós que foram absolutamente foram assassinos esses movimentos. E qual que era a grande promessa deles? Uma sociedade, mais uma vez, onde o indivíduo é dono de si mesmo, ele tem o seu padrão, e ele vale tanto como qualquer outro, mas não no sentido de simplesmente valer, mas que tudo que ele pensa, que ele faz é válido e ele tem liberdade, essa liberdade não de baixo para viver junto, mas que o indivíduo é maior do que a sociedade. E aí você vai seguindo esse padrão e aí você vê as aberrações que você vê hoje em dia. Que não surgem mais uma vez de que alguém que pega numa arma, mas de alguém que abre um livro e pensa. Não é? Um dos grandes pregadores do século XX, ele falava que o extermínio de 6 milhões de judeus não começou no departamento de guerra alemão. Começou nas faculdades de Munique. O departamento de guerra alemão assumiu uma filosofia da época e deu uma solução final para aquilo que a academia já estava dizendo há 20 anos em Munique. E aí gerou o nazismo. Da mesma forma, irmãos,
Se nós, mais uma vez, desumanizarmos as pessoas que nós precisamos de pregar o evangelho porque eles pensam diferente de nós, ou se nós simplesmente o aprovarmos porque o pensar diferente de nós é uma validação do que eles pensam, dos dois jeitos nós estamos com um problema. Lembre-se como dizia o grande filósofo José Lopes, o diabo quando não pode parar, o que ele faz? Te empurra. Porque ele não quer que você fique no equilíbrio, que você trate dessas pessoas olhando elas com amor e entendendo que o que elas creem está errado. E precisa ser tratado para a glória do nome de Jesus. Agora, começa de que maneira? Com oração. Nunca pregue o evangelho antes de orar. Pô, pastor, mas se aparecer a oportunidade, já tem orado antes. Seja sempre em oração. Busque sempre a Deus primeiro para você poder pregar o evangelho, não é? Falem, preguem, insistam, invistam. Eles estão sedentos, famintos por Jesus. Não é? Eles precisam conhecer Jesus. Muitos deles, irmãos, quando conhecem a Jesus, mudam completamente de vida. E precisam mudar, inclusive de lugar, não é? Porque a perseguição é grande. Ou nós realmente não acreditamos naquilo que pregamos e professamos, sendo então apenas cristãos nominais, ou na verdade não nos importamos com o fato de tantos muçulmanos estarem sem salvação, portanto destinados a passar a eternidade sem Deus e sem Jesus. Eu acho que a primeira coisa é verdade. Muita gente na igreja hoje, muita gente, não acredita mais que tem inferno. Muita gente. Muita gente na igreja hoje já deu uma passada de pano no inferno, porque o inferno é uma imagem dura demais para o Deus que a gente conhece. Deus é muito amoroso para o inferno ser uma realidade. Deus é muito bondoso para o inferno ser um ponto final para as pessoas. Não pode ser. Como é que um Deus amoroso desse permite que o inferno exista? Permite que o inferno aconteça, não é verdade? A gente tem dificuldade com isso. Agora, sabe por que a gente tem dificuldade com isso? É porque muitas vezes a gente esquece o que custou para Jesus a salvação da nossa alma. Porque quando a gente olha para a imagem da cruz do Calvário, e a gente lembra do pecado original, dá um nó na cabeça. Você quer dizer que comer a fruta causou isso aí tudo? Parece que é desproporcional. Até você começar a acompanhar a história da humanidade, né? E o que os homens fazem hoje. Quando você vê, por exemplo, começa a acompanhar o que está na notícia, o tal do Epstein Files aí, daqueles caras, e você viu o que eles faziam, não é? Quando você cai na besteira de abrir uma notícia e lê-la inteira e descobre o que eles faziam, aí você entende o porquê da cruz. E o porquê que o pecado é um crime tão hediondo. E por que a morte eterna que Deus promete, parece que ela é feita para aquilo que a capacidade do homem tem para fazer. E como o pecado é completamente averso ao padrão de Deus. Mas pastor, o senhor quer comparar um pecador aí de ladrão de galinha a um pecador desse tamanho? Para Deus, pecado é pecado. Pecado para Deus é um crime hediondo. E se a salvação do Senhor Jesus Cristo não for apresentada, essas pessoas vão para o inferno. E isso precisa nos incomodar. Precisa nos incomodar. A começar pela nossa própria vida e pela nossa casa. Precisa nos incomodar. A qualidade de crente que eu sou para o meu cônjuge. A qualidade de crente que meu cônjuge é dentro de casa, que os meus filhos são. E daí em diante os meus vizinhos em volta de mim, precisa nos incomodar. Não incomodar para colocar o dedo na cara, mas para começar de novo, pela intercessão. Vamos começar a orar pela salvação da nossa família. Quando a gente começa a ver o terror que o mundo está andando, irmão, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. O que as pessoas fazem, irmãos, para diminuir, às vezes, o afã do pecado dela é incrível. Esses dias atrás eu estava observando a política do país e como já não se fala mais tanto no caso do Epstein quando começou a guerra.
E as pessoas dizem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Será? Será? Será que os poderosos não estão temendo mais uma vez uma revolta do povo? O problema é que os poderosos também estão ignorando que tem um Deus no céu. E Deus está vendo. E Deus é justo. Deus é um justo juiz. Deus é um justo juiz. Você pode confiar nisso. Que Deus é um justo juiz. E a justiça de Deus, ela vem. Ela vem. Ela vem para nos resguardar, que confiamos não em nós mesmos, mas na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e vem para dar paga a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras, para a glória do nome de Jesus, não é? Hoje é culto de ensino, vamos lá. Segura aí. Né? Muitos, por exemplo, fogem do Irã, a Turquia, sem nada e sem ninguém, apenas com a fé e o amor com que Cristo nos amou. Eu acho que foi o presbítero Facuri, se não me engano, que me contou essa história, ou algum dos irmãos lá na sede, de uma moça, de uma senhora que eles conheceram na Turquia, do testemunho dessa moça, que ela fugiu do Irã por conta que ela queria viver a fé cristã dela. Irmãos, isso às vezes me incomoda, o tanto que nós, às vezes, como eu não falo nós, no sentido de você e eu, mas eu falo a nossa cultura cristianizada, onde a gente normatizou ser crente, como a gente leva as coisas. Ela aceitou Jesus como Salvador, e o marido dela quis matar ela. E ela fugiu de casa. Fugiu para a Turquia. E ela precisou de abandonar os filhos por causa disso. Ela mora sozinha na Turquia, sem os filhos e sem o marido, porque ela não negou a fé dela em Jesus. E hoje ela trabalha num orfanato na Turquia. Orfanato da igreja. E aí quando olham para ela, e ela conta a história dela, ela fala assim: eu estou muito feliz aqui, porque, sabe, meus filhos foram tirados de mim, mas Deus me deu todas essas crianças como meus filhos aqui agora. Jesus é muito bom, Ele é um bom Senhor para a minha vida. Muitos de nós, a nossa consciência, não é, no hemisfério oeste do mundo, não é? Nós estamos aqui no mundo conhecido, no mundo sociável, né? Fala assim, é um absurdo. E que custa? Não, fala que você continua sendo um muçulmano. E essas pessoas não suportam ter que negar Jesus publicamente. Elas não suportam ter que viver escondidas sem a fé dela, porque a fé dela é uma chama dentro da alma. E ela não suporta viver debaixo de mentira. E ela põe tudo a risco por causa disso. Tem gente, irmão, que esquece a fé por causa de documento. Tem gente que esquece a fé, irmão, por causa de emprego. Tem gente que esquece a fé por causa de dólar. Mas tem gente oferecendo o pescoço hoje do mundo por causa da fé. Vai lá você então, pastor. Infelizmente eu e você estamos no mesmo barco, né? Porque eu também não sou pastor no Oriente Médio, eu sou pastor na América. Eu vivo muito bem também como você. Mas, como o pessoal fala lá fora, né? O prego que bate no Chico, bate no Francisco também, não é? Nós estamos juntos. Para olhar para dentro de nós e perceber que nós precisamos ter uma fé mais militante para a glória do nome de Jesus. Diga amém, por favor. Amém. A salvação, irmãos, ela é pela graça. Ninguém aqui pagou para ser salvo. Não tem dinheiro no seu bolso aí suficiente para você pagar a sua salvação. Pode fazer o que você quiser. Só que o discipulado é caro. Custa. Não é? Você sabe quanto custa criar um filho, na verdade? Criar um filho, irmão, é caro. Não é caro porque o cereal que ele come, que você trouxe de manhã e no final do dia acabou já. Não. É caro por causa de conduta, irmão. Não é?
Às vezes a sua conduta de você tomar conta dos seus filhos, não só na fé, mas na maneira como você conduz como pessoa. Já escovou os dentes, já penteou o cabelo. Parece coisa boba, não é? Mas é um padrão de social da vida que faz a pessoa ir mais longe, que cuida da pessoa, não é? Arrumou seu quarto, como é que está a sua escola, como é que está seu trabalho de escola? Olha, é assim que faz. Por quê? Tudo isso é para que a pessoa avance. Discipulado é caro, irmão. Agora, nós nos colocamos para discipular os nossos filhos, e o Dr. Johnson, Ramirez Johnson, falava isso aqui, né? Por que você gosta dos seus filhos? Já parou para pensar nisso? Por que você ama seus filhos? Essas crianças rabugentas que dá problema para todo mundo, você ama. Por que você ama seus filhos? Porque quando você olha para eles, você se vê. Você olha para o seu filho, você olha para a sua filha, você se vê. Você enxerga você mesmo. Parece com você. Seus traços estão ali, saiu de você. É um ato normal da natureza humana, porque você vê. É por isso que a gente tem uma facilidade enorme de amar os nossos filhos, mas uma dificuldade enorme de amar uma criança da mesma idade dos nossos filhos que faz uma criação para nós. Por quê? Porque não é nosso. Porque se ele é assim, certamente é porque ele foi mal educado. Não é? E aí, mais uma vez, vem para você, o discipulado custa. É caro o discipulado. Não é barato você sair do seu lugar de conforto para tratar de uma pessoa que muitas vezes não quer ouvir você, não está afim do que você tem para falar, está cansada da sua ladainha, mas você sabe que você tem alguma coisa para passar para ela. Certa vez alguém contou uma história assim, né? Que alguém estava andando junto, aí olhou pro outro e falou assim: e aí, meu amigo, você joga algum esporte? Jogo sim. O que você joga? Jogo tênis. É mesmo? Você joga bem? Jogo bem. Jogo bem, sou bom tenista. Ah, que legal. Agora, já pensou se fosse o Federer perguntando pra ele? Né? O que você joga? Eu jogo tênis. Você joga bem? Perto de você, né, meu amigo? Eu não jogo nada. Né? É a mesma maneira de a gente falar de amor. Né? Você ama as pessoas? Amo as pessoas. Ah, que bom, glória a Deus, que bênção. Mas você ama como Deus ama? Você tem condição de amar as pessoas como Deus ama? Aí fica difícil, né? Mas o convite do amor de Jesus é justamente esse. Ele falou assim: olha, eu quero que vocês amem uns aos outros. Ah, beleza, tá bom. Eu vou amar meu irmão me ama, tá, beleza. Amor para cada um é de um jeito, né? Mas aí ele põe a segunda parte do verso, né? Como eu vos amei. Ama o seu irmão como eu vos amei. E como é que o senhor amou? Então tá bom, eu vou dar agora o padrão do amor. Ninguém tem um amor maior do que esse, de dar a sua própria vida em amor dos seus amigos, dos seus irmãos. Pronto, esse é o padrão do amor. Discipular custa. Custa você entrar na luta alheia, você se importar com um problema que não é seu, por causa do amor que você tem, porque você quer ver aquela pessoa melhor. Para muitas das vezes você e de novo, não é porque você quer receber um tapinha nas costas também: pastor, obrigado que você me ajudou. Não, porque você quer ver a família bem, a pessoa bem, não é? Você quer ver aquela pessoa vitoriosa, vencendo. Muitos missionários que foram missionários em tribos indígenas morreram. E foram ver a fé naquela tribo indígena 2, 3 gerações depois. Mas ele morreu na mão do índio. Não é? Mas ele foi ver a fé dele só depois. O grande evangelista do povo da Índia foi Tomé. Tomé morreu. Mataram Tomé. Ele foi mártir lá no meio dos indianos. O povo rindo. Não é que não estava rindo na hora que estava matando ele.
E hoje existe uma igreja muito forte na Índia, não é? Fruto do trabalho dele, que depois foi visitado pelos ingleses e continuaram cristianizando o país, mas alguém pagou com a própria vida para alcançar lá. Às vezes, irmãos, nós estamos passando a vida das pessoas simplesmente para tirar a primeira parte da casca, mas você precisa estar disposto a discipular, não é? A cuidar. Nós precisamos de criar oportunidades para falar de Jesus. Quantas vezes você já fez amizade com alguém só para falar de Jesus para ela? Eu vou ser sincero para você, e não é fazendo missa de corpo presente, não é? Que é o meu corpo, mas eu procuro fazer isso often. Me aproximar de pessoas simplesmente para falar de Jesus para elas. E me incomoda quando eu começo a ficar meio afastado. Eu fico... Eu preciso dar um jeito de me aproximar dessa galera de novo. Não é? Eu preciso dar um jeito de... E eu fico pedindo para Deus. Tem um lugar que eu vou, periodicamente, que no caminho que eu vou lá para entrar no estabelecimento, na minha rua, lá na rua que eu vou andando, e falo assim, Senhor, me usa aqui hoje, para me dar testemunho hoje. Me ajuda. Eu preciso tocar a vida de alguém hoje com o seu amor. Nem que fosse sem falar nada. Eu preciso hoje. Quantas vezes que eu cheguei naquele lugar e alguém veio me contar para mim uma situação, veio me pedir oração, veio me pedir ajuda, veio falar de um problema, a conversa girou e eu consegui apresentar o evangelho. Quantas vezes isso aconteceu? Muitas. Agora o coração tem que estar preparado, irmão. Você tem que pedir para Deus, Senhor, nos dá bom encontro hoje. Nos dá um bom encontro com alguém para falar do teu evangelho, para falar da tua verdade, não é? Irmão, e essa pessoa pode ser que ela nunca venha aqui, mas você vai se encontrar com ela no céu. Ela vai aceitar Jesus e vocês vão orar juntos com o Senhor. Ore com eles, não é? Não é difícil você encontrar, eu conversando com ela, olha, eu vou orar por isso aí. Eu vou orar por você. A pessoa te contar um problema, contar uma situação, olha, eu vou te ajudar em oração, eu vou orar por você. E orar mesmo, né? Ou então, se você estiver mais corajoso, posso orar por você agora? Você me permite fazer uma oração por você? Meu sogro, no Brasil, né, ele trabalha de Uber. Ele trabalhou de Uber. De vez em quando, ele é engenheiro e tal, de vez em quando coisa aperta um pouquinho, ele vai pro Uber. Né? E ele é pastor. Né? E pastor, irmão, lidando com gente o tempo todo é difícil. Não faz muito tempo. Ele prega sempre, mas não faz muito tempo. Que a mulher começou a se abrir com ele, começou a contar o problema, ele parou na frente da casa da mulher, a mulher falou, eu tô chegando aqui em casa, minha mãe tá doente e tal, meus filhos também não estão bem e tal. Eu falei, eu vou descer com a senhora. Desceu na casa da mulher e foi orar pro povo dentro da casa. No Uber. Não, é? Não, eu vou entrar na sua casa, vamos lá, vou orar por vocês. Deixa eu orar por vocês aqui e tal. Olha, vocês precisam de ir. No trabalho dele lá de engenheiro e tal, agora que ele voltou para trabalhar, o mestre de obra dele já tá indo para a igreja, um dos pedreiros também já está frequentando uma igreja. Esse tempo atrás ele contou aqui, acho que no nosso culto, né, deram a oportunidade dele para dar uma palestra de segurança do dia. Ele falou, você brincou comigo, né? Isso é uma palestrinha de 10 minutos, tá? Ele falou, você deu um microfone na mão do pastor para fazer um negócio desse? Aí você olha, usa o capacete e tal, mas tem uma segurança que você só alcança, não é? Não. Toda oportunidade é oportunidade, né? O pastor gosta de contar uma bastante do avião que ele foi uma vez, uma senhora sentou do lado dele, olhou para ela e tal. Aí já ele começou a conversar com ela e tal, não sei o quê. Aí ele começou a falar, então, Jesus, eu não acredito em nada disso. Nada disso. É mesmo? É. E quando a senhora morrer? Do outro lado não tem nada. Acabou. Morreu aqui, acabou. Olha, o pensamento da senhora é interessante, viu? Liberdade, né? Acabou. Que interessante o jeito que a senhora pensa. Achei muito interessante. Uma pergunta para a senhora. E se a senhora estiver errada? A senhora está pronta para se encontrar com um cramunhão lá do outro lado, lá? Moço, fala mais de Jesus aí, deixa eu continuar falando. Conta mais aí desse negócio de Jesus. Pronto, irmão, vamos orar. Aí no final, eles dois de mão dada, dentro do avião, chorando.
recebendo Jesus como Salvador. É assim, irmão. Não precisa de muito. Precisa só de disposição. Demonstre afeição e carinho. Muitas meninas sofrem bullying por estarem usando o hijab, o véu, né? Não é por aí, ai, que negócio... Não. Vai lá. Dr. Oscar Garcia Johnson, que me deu aula também lá na Fuller, não é? Ele é interessante mesmo. Professor interessante. Mas ele tinha uma perspectiva que eu achava extraordinária. Ele falou assim, é hora de nós começarmos a fazer um evangelismo mais probiótico e menos antibiótico. Tem uma diferença do evangelismo antibiótico e do probiótico. O antibiótico é o que a gente aprendeu, né, na nossa Assembleia de Deus no Brasil, que dá um fruto muito grande. Nós somos 25 milhões de assembleianos no Brasil. Não é? Aceita Jesus ou você vai para o inferno. Não é? Isso é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo. Eu sou batista, é do diabo. Eu sou da presbiteriana, é do diabo. Tudo era do diabo, né? Tudo era do diabo. Não é? Absolutamente exorcista. Não é? Eu entendia por que nossos pais fizeram isso, irmão. Porque eles queriam uma fé viva e eles viam em muitos lugares uma fé meio desviada, meio misturada com o mundo, e aquilo incomodava eles demais. Era o jeito deles, na cultura deles, na nossa cultura brasileira e tal. Teve seu tempo. Mas hoje em dia a gente pode ser mais probiótico. Onde é que Deus já está falando? O que já está lá demonstrando uma porta de entrada para Deus na vida da pessoa? Já viu como às vezes a moça está de hijab e ela tem um rosto bonito, bem apresentável, ou então ela está muito bem vestida, não é? Já viu as cores que os árabes usam na roupa? Coisa linda, irmão. Joias. Sabia que a igreja também, ela é cheia de joias? Ela é toda ataviada também. E a beleza dela também é para o marido dela. A igreja usa hijab? Não, a igreja não precisa de usar hijab, porque o cabelo da igreja, que ela deixa demonstrar, é a honra do seu marido. Tem tanta oportunidade. Se você for descobrindo, você for vendo, você pode achar uma porta, irmãos, do evangelho, de uma coisa que já está acontecendo. Alguém falava comigo hoje, contando a história dele que estava passando com ele, e eu falei assim, isso aí foi Deus que abriu a porta para você. Ele estava agradecendo porque pessoas ajudaram ele e tal, e eu falei, isso aí foi a porta que Deus abriu para você. Porque a palavra de Deus diz que é o Senhor que nos dá graça e bom entendimento diante dele e diante dos homens. E aí você acha a porta e firma a fé na pessoa. Coloca mais uma estaca ali, ó, da fé. E você vai marcando ponto, vai marcando ponto. Já não é poucas vezes que alguém... pastor, eu lembro quando o senhor me disse isso há tanto tempo atrás. Eu falei, eu lembro quando eu falei isso para você também. E eu lembro por que eu falei isso para você naquela época. Para que nós estivéssemos hoje tendo essa conversa. Porque Deus quer que a gente se aproxime para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos começar a terminar. Por fim, o Senhor Jesus se importa com os muçulmanos também. Assim cabe a nós estarmos dispostos a pagar o preço da evangelização e do discipulado. Isso, aliás, traduz nas palavras da Santa Escritura: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual que é a vontade de Deus na terra? O que é que Deus quer na terra, irmão? Por que Deus quer alguma coisa na terra? Até as pessoas mais malucas que eu já conheci na minha vida estão falando, olha, eu entendo que pesquisando aí o homem, eu descobri que do ponto de vista biológico, o homem é uma antena parabólica para falar com outra dimensão. Nossa, que negócio maluco. O homem foi feito para ter comunhão com Deus. A ciência está descobrindo isso. Está achando fantástico que o homem tem essa versatilidade, essa metafísica no homem que ultrapassa a consciência material das coisas, e as coisas são transcendentes. Agora, a Bíblia está falando isso para a gente desde o Gênesis. Que nós somos feitos para a glória de Deus, que Deus nos criou para ter comunhão com Ele. Essa é a nossa hora, chegou a hora da igreja. É por isso que tanta perseguição, meu irmão. É por isso que tanta dificuldade para fazer as coisas.
É por isso que tanta prisão aqui, ali, um problema e amarrado. Por quê? Para tirar o nosso foco. Chegou a nossa hora, é a hora de brilhar. Amém. Resplandece a vossa luz. Levanta-te e resplandece, porque já vem a vossa luz, diz a palavra de Deus. Está chegando a hora. É tempo. O relógio está batendo, os campos estão brancos. Chegou, irmão. É o tempo do avivamento. O avivamento começa isso na percepção dos olhos, no arrependimento do coração e numa vida buscando a vontade de Deus ser manifestada para a glória do nome de Jesus. Amém?